Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao único que é digno, ao nosso grande general. Que os senhores possam ser visitados. Ele é o nosso grande comandante, o grande general, o grande capitão, Senhor dos senhores, Rei dos reis, médico dos médicos. Certamente não faltam títulos para exaltar o único que é digno na sua grandeza e majestade, porque ele é merecedor de todos esses títulos, os quais ele recebeu por merecimento. Voltando aqui para a terra, se chegarmos em um quartel de um general e falarmos que queremos falar com este general, o chamando de soldado, as possibilidades de sermos atendidos são as mínimas, porque jamais podemos chegar em um quartel e rebaixar a patente de um general, de um comandante, de um capitão, porque isto é quase impossível de sermos atendidos por estas autoridades. E referirmos ao grande general, ao grande capitão, ao Rei dos reis, o chamando de Jesus, será que é certo? Será que as nossas orações são atendidas? Será que os nossos louvores são aceitos? No livro de João 1, versículo 14, Altíssimo Criador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nos deu teu Espírito para que o seu nome seja exaltado cada vez mais. Fizestes por um pouco menor do que os anjos. Então o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Este foi um período mais triste na glória. Um período de muita apreensão entre os anjos. Porque ao Verbo se tornar carne, eles ficaram apreensivos, sem saber se o Verbo venceria a prova e voltaria para a glória novamente.
E o nosso Criador não falou com eles o desfecho que essa história teria, porque até para o nosso Criador foi uma decisão muito difícil. No livro de Hebreus 2:7, onde fala que o Senhor foi feito menor do que os anjos, foi quando o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. No livro de 2 Pedro 3, versículo 8, ali o apóstolo Pedro fala que 1000 anos para o nosso Criador é como se fosse um dia. Só que durante o tempo que o Verbo se fez carne e esteve aqui na terra entre nós, este tempo na glória passou integral. Foi o período que mais demorou passar na glória, no céu. Um período de grande apreensão, de grande comoção no céu, entre os anjos. Agora, pense o Senhor, pense a Senhora. Será que os anjos gostariam de viver esta experiência novamente? Esta tensão, esta comoção que ocorreu na glória ao ver o Verbo se tornar carne, passar por todas as dificuldades, escárnios, sofrimentos, os quais os anjos não puderam interceder? Será que os anjos gostariam de viver esta experiência terrível, esta tensão? Será que os anjos gostariam de passar por esta experiência novamente? Eis o porquê. Os anjos não aceitam ser chamado o nosso grande comandante, o nosso grande general, fazendo-o de verbo carne. Porque quando nós referimos ao nosso Salvador, ao nosso Libertador, o chamando de Jesus, nós estamos levando, voltando tudo ao princípio. Eu referindo o nosso grande general como o verbo carne, Jesus, homem. Eis o porquê este nome Jesus, este apelido Jesus, é rejeitado pelos anjos. Então, as orações, os cânticos recitados, orações feitas no nome Jesus, no apelido
Jesus, as orações só saem da boca para fora, mas não passa nem um palmo acima da nossa cabeça. Os louvores entoados no nome Jesus são só para alegrar o corpo. Mas estes louvores não soam na glória. Todos nós sabemos que os trabalhos angelicais é levar as nossas orações até o trono. É o trabalho dos anjos, levarem os nossos pedidos. Sobem e descem. Esse é o trabalho dos anjos. E as orações feitas no nome Jesus, os anjos não levam estas orações para a glória, porque estamos rebaixando a patente, as patentes do nosso grande comandante, do nosso grande general, do cordeiro, do grande capitão, que recebeu esses títulos por merecimento. E não é justo que nós o referimos, o chamando de Jesus, do verbo carne, novamente. Eis o porquê. Pense os senhores, carne e sangue não pode entrar no reino da glória. E quando nós referimos ao nosso grande comandante, o chamando de Jesus, é como nós quiséssemos que lá no céu tivesse alguém de carne, de osso, de sangue, e que pudesse atender os nossos pedidos, as nossas petições. Então, carne e sangue não pode herdar o reino. E quando nós referimos ao nosso Salvador, o chamando de Jesus, é como nós quiséssemos que tivesse alguém de carne e sangue lá na glória para atender os nossos pedidos. E eu já disse com muita propriedade que o único lugar que deve estar o nome Jesus é na palavra apenas como referência. E eu ponho o meu ministério em jogo para dizer aos senhores, com toda a humildade, que as orações feitas no nome Jesus, elas não chegam a lugar nenhum. A adoração feita, louvada através deste nome, ela não chega até a glória, porque os anjos rejeitam este nome, porque este nome rebaixa as patentes do grande general, voltando ao princípio novamente. É como chegarmos em um quartel e rebaixássemos a patente de um general,
de um comandante, de um capitão. Isto é algo quase impossível de acontecer. Todos os meus estudos, todos estes estudos, têm este fato como referência. Senhores já ouviram eu falar sobre muitos ministérios pastorais, ministérios de teologia, livros escritos no nome Jesus, não tem validade nenhuma. Se o seu ministério pastoral foi feito no nome Jesus, refaça o seu ministério, porque o seu ministério não tem nenhuma validade. O Senhor fez um ministério, cursou um ministério para ministrar sobre o nome de um homem, do verbo carne. Então refaça os seus conceitos, refaça o seu ministério, porque os ministros formados para ministrarem no nome Jesus, verbo carne, não tem nenhuma validade. Os ministérios de teologia que formaram pastores para ministrarem neste nome, senhores, perderam tempo. Eu ponho o meu ministério em jogo. O que eu estou falando aqui no Espírito, com respeito a todos os senhores irão ouvir na glória um dia. Irão ouvir esta reprovação dos ministérios de teologia formados no nome Jesus, que formaram líderes para ministrar no nome Jesus, verbo carne. Eis o porquê de tanto desrespeito com a palavra. Eis o porquê de tanta ganância entre os líderes. Eis o porquê as orações de muitos não têm sido ouvidas. Porque as orações feitas no nome Jesus não chegam até o trono. Os anjos não podem rebaixar a patente do nosso grande general, do grande comandante, chamando ele do verbo carne novamente. As nossas orações, do jeito que elas saem da nossa boca, dos nossos lábios, elas chegam até o trono. Os anjos não mexem nessas orações. Eles não têm o direito de mudar uma só palavra. Do jeito que a oração sai dos nossos lábios, os anjos pegam e levam até o trono. É o trabalho deles. E eu repliso as orações feitas no nome Jesus. Os anjos não podem levar, não podem chegar na glória com os louvores feitos, louvados no nome Jesus, porque este nome é o verbo carne. Foi a época de maior sofrimento, de maior apreensão na glória.
E os anjos não querem voltar isso novamente. Eis o porquê eles não aceitam. Eles refutam chamar o nosso grande comandante, o nosso grande general, o nosso sumo sacerdote de Jesus. Porque aí é voltar a fita, voltar tudo ao princípio novamente. Então a nossa mente no espírito tem que ser transportada, fazer assim esta mudança. Os ministérios de teologia têm que fazer estas adaptações. Porque senão, meus prezados, estes pastores que os senhores estão formando eles, mas não irão chegar a lugar algum. Porque as ministrações no nome do verbo carne, Jesus homem, não tem nenhuma validade na glória. Que os senhores sejam iluminados, abençoados, para compreender estas verdades. E que o Senhor, a senhora, não perca o seu tempo, não perca as suas orações, não perca o seu tempo lendo livros escritos no nome Jesus. Não tem nenhuma inspiração. Já falei sobre os escritos da Ellen White, não tem nenhuma validade. Os CDs gravados que louvam no nome Jesus não tem nenhuma validade. Temos que aprender no Espírito, transportar a nossa mente para exaltar, glorificar o nosso grande general com a glória, com o louvor, com a adoração que ele merece. Exaltado seja a glória do Cordeiro na sua grandeza, no seu poder e majestade. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, ponha nesta água as tuas virtudes, o teu poder, quem dela beber possa ser saciado espiritualmente. Beba da água, deixa um pouco dela para lavar o seu rosto, lavar os seus olhos, para dar um pouquinho dela àqueles que não tiver presente aí com você agora, vendo esse estudo, que é a bênção, possa alcançar esta pessoa também. Agora, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos entrar na presença do nosso Criador. Altíssimo Criador, na sua glória, no seu poder e majestade, visita este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, que nós possamos dar a glória que o nosso Salvador merece, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Abençoe este casal, esta família, que possam, meu Pai, nos possamos prepararmos para a tua breve volta antes que seja muito tarde. E você diz: louvado seja a grandeza do nosso Criador. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a nossa vida e nos dê a paz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.